Londres, final do século XIX, uma época de mudanças rápidas e tensões crescentes. Em 30 de novembro de 1874, nasce Winston Leonard Spencer Churchill, um homem que se tornaria sinônimo de liderança em tempos de crise. Nascido em uma família aristocrática, Churchill teve uma infância marcada pela ausência dos pais e uma educação rígida. Desde cedo demonstrou uma personalidade forte e uma determinação inabalável. Formado na prestigiosa Escola Militar de Sandhurst, Churchill iniciou sua carreira militar, onde rapidamente ganhou notoriedade por sua coragem e vontade de liderar. Churchill ingressou na política em 1900, como membro do Partido Conservador, mas logo se transferiu para os liberais, onde se destacou por sua capacidade oratória e suas ideias progressistas. Durante a Primeira Guerra Mundial, Churchill enfrentou seu primeiro grande desafio como primeiro lorde do Almirantado. No entanto, a desastrosa campanha de Galípoli, em 1915, manchou sua reputação, forçando-o a se afastar temporariamente da política. Determinado a se redimir, Churchill serviu no fronte ocidental como oficial militar, onde sua coragem e dedicação aos soldados sob seu comando restauraram parte de seu prestígio. Nos anos 1930, Churchill voltou à política com força total. Enquanto muitos políticos subestimavam a ameaça de Adolf Hitler, Churchill alertava incansavelmente sobre o perigo iminente. O Acordo de Munique, em 1938, que buscava apaziguar Hitler, foi duramente criticado por Churchill. Ele acreditava que o caminho para a paz passava pela preparação para a guerra, não pela capitulação. Em 1939, suas previsões sombrias se concretizaram com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, dando início à Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1940, no momento mais sombrio da história britânica, Churchill foi nomeado primeiro-ministro. Enfrentando a perspectiva de uma invasão alemã, ele se tornou um símbolo da resistência britânica. Seus discursos inflamados, com o famoso "Nunca nos renderemos", galvanizaram a nação e inspiraram resistência contra o avanço nazista. Sob sua liderança, a Força Aérea Real conseguiu repelir a Luftwaffe na Batalha da Inglaterra, e apesar da devastadora Blitz, a moral britânica permaneceu inabalada. Churchill também desempenhou um papel crucial na formação da Grande Aliança com os Estados Unidos e a União Soviética, estabelecendo uma frente unida contra o Eixo. Com a invasão da Normandia em 1944, o início da libertação da Europa marcou o começo do fim para o Terceiro Reich. Churchill, ao lado de seus aliados, liderou o caminho para a vitória. Em maio de 1945, a vitória na Europa foi finalmente alcançada. Churchill era agora reverenciado como o salvador de sua nação. Paradoxalmente, pouco após o fim da guerra, Churchill enfrentou uma inesperada derrota nas eleições gerais de 1945. O desejo do povo por mudanças sociais profundas, especialmente com a promessa de um estado de bem-estar, levou os trabalhistas ao poder. Apesar dessa derrota, Churchill permaneceu uma figura influente. Retornou como primeiro-ministro em 1951, mas sua saúde em declínio e as mudanças no cenário global tornaram seus últimos anos políticos mais desafiadores. Mesmo assim, sua obra foi reconhecida com o Prêmio Nobel de Literatura em 1953, por sua maestria em descrever os eventos históricos. Churchill faleceu em 1965, aos 90 anos, deixando um legado que transcendeu fronteiras. Ele não foi apenas um líder de guerra,
mas um estadista cujas decisões moldaram o século XX. Hoje, Winston Churchill é lembrado como um dos maiores líderes do século XX. Sua liderança em tempos de crise, sua habilidade estratégica e sua coragem inabalável continuam a inspirar gerações. Churchill, o homem que prometeu sangue, suor e lágrimas, provou que com coragem e determinação, até os desafios mais imensos podem ser superados. Nunca vivemos um tempo em que carecemos tanto de bons líderes. Mas o que a liderança de Winston Churchill ensina para os líderes de hoje e para nós? Não nos referimos apenas àqueles que têm um cargo político ou empresarial. O que a liderança de Churchill ensina para todos aqueles que exercem algum tipo de liderança ou todos os que exercem algum tipo de influência em suas atividades diárias? Liderar é muito mais do que a descrição padrão de um cargo ou função. O fato é que todos nós exercemos uma liderança em nossas atividades diárias, mas para que essa liderança gere resultados, o exemplo de liderança de Churchill demonstra primeiramente que é preciso querer liderar. Liderar com coragem, determinação, vontade, resiliência, planejamento, comunicação eficaz, compromisso com a missão, sabendo celebrar as vitórias e enfrentando as derrotas com resiliência e com boas estratégias. Para todos aqueles que exercem algum tipo de liderança, é possível aprender muito com a história de liderança bem-sucedida de Churchill. O seu exemplo de liderança nos mostra que liderar de forma eficaz é dar passos para frente e jamais retroceder. Aprenda com os grandes líderes da história como liderar com excelência e extrair os melhores resultados da sua liderança. Siga a Escola do Líder, curta, compartilhe e comente como você vê o papel da liderança onde você está inserido.